Queridos, graça e paz a todos. E hoje, o tema que o Senhor colocou no meu coração é algo que todos nós, um dia ou outro, vamos vivenciar. O título é As Estações da Vida. Todos nós, em algum momento, estamos em alguma estação. Todos nós, em algum momento, passaremos por uma outra estação. E o segredo da vida é como nós vamos, as atitudes que nós teremos em cada uma dessas estações. E a nossa vida aqui na Terra, ela é uma jornada. Ela é marcada por ciclos, como as estações do ano. Nós experimentamos momentos de escuridão, momentos de luz, momentos de esperança, momentos de desespero, momentos de ganho, momentos de perda e momentos de paralisação, onde eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, só me resta esperar. Nós podemos e devemos aprender com cada fase da nossa vida, aproveitando ao máximo todo o ensinamento que elas nos oferecem. Assim como as estações do ano se renovam, a nossa vida também se renova, nas diversas fases que nós passamos. Cada estação representa um momento vivido, ou um momento em que estamos vivendo. E cada estação tem as suas características, não é mesmo? O outono é a estação dos ventos fortes, que derrubam as folhas e renovam as árvores. E faz, às vezes, muita sujeira. Eu lembro que eu morava numa casa em que tinha uma árvore enorme e caía todo dia aquele monte de folha, tinha que juntar aquele saco enorme. Mas engraçado, o que a gente faz com aquele saco, com aquelas folhas? Coloca no lixo. Então o outono também é um tempo de reciclagem. O inverno é a estação do frio, da pouca luz, às vezes de chuvas fortes. É um tempo de introspecção. É a vida que se retrai. O outono é a vida que se renova. E o inverno é a vida que se retrai. A primavera é a estação das cores, da beleza, mas também dos frutos. E é a esperança da vida. A primavera nos traz o colorido, nos traz a vontade de sonhar novamente, traz novamente algo que a gente perdeu. E o verão é aquela estação onde o brilho do sol e a força da luz trazem grandes momentos de alegria. É a vida em plenitude. A Lavínia ama o verão. Ela até escreveu uma música sobre o sol, do quanto ela gosta do sol. E ela fala, mãe, eu amo o sol, vamos montar piscina, vamos nadar. Então, é realmente uma fase que nos traz vontade de sair, vontade de curtir, de se divertir. A natureza conhece e compreende o momento de troca de cada estação. E nós também devemos conhecer e compreender as nossas próprias estações. Momentos em que vivemos perdas e danos, momentos em que sentimos frio ou calor, e o calor pode ser representado até mesmo pela provação, pelo fogo que às vezes a gente passa. Momentos de escuridão, onde a gente não vê um palmo à nossa frente. Né? Eu vivi muito, nós vivemos muito isso e ainda estamos vivendo. O que vai ser o amanhã, para onde vamos, o que é para ser feito, Deus, por que estamos aqui? Então, tem momentos que nós vivemos uma escuridão, e às vezes essa escuridão ela não é só negativa. Às vezes é uma escuridão onde você aprende a confiar em Deus, não que aquilo que esteja para vir seja ruim, mas simplesmente porque você desconhece. Deus, às vezes, ele revela todo o plano, mas na maioria das vezes ele revela por partes. Tem momentos em que sofremos derrotas, mas tem momentos em que viveremos sucessos. Tem momentos em que sentiremos dores, mas terão momentos em que teremos muita alegria. E todos esses ciclos fazem parte das nossas estações. Essas estações são necessárias em nossa vida, para que possamos sair da nossa zona de conforto.
e termos os nossos sonhos renovados, nossas metas, nossos ideais. Falando mais um pouquinho do outono, onde os ventos sopram forte e levam embora os nossos sonhos, muitas vezes, nossas esperanças, nossos projetos, nossos ideais. E às vezes parece que a vida está sendo despedaçada e que tudo vai desmoronar. Mas esses ventos fazem parte das tempestades e das provações que vão forjar o nosso caráter. Eles vêm muitas vezes em forma de desemprego, em forma de uma enfermidade, em forma de luto, em forma de perdas, frustrações, desencantos, decepções. Mas essa estação também é um momento em que a vida se renova, onde o velho é trocado pelo novo. Como eu disse, às vezes, aqueles sacos precisam ser colocados no lixo. E às vezes a gente está acalentando até mesmo sonhos, ideais, que não são do Senhor, que são nossos. E que muitas vezes estão baseados no nosso passado, estão baseados em histórias que precisam ser enterradas. Passar pelo outono é se preparar para receber a vitória que Deus tem para nós. Já no inverno, o frio e a escuridão, muitas vezes, entristecem a nossa alma. Nós percebemos logo de cara quando a gente está nessa estação, não é difícil de identificar. É uma fase difícil, é a estação da solidão, é a estação das crises existenciais. Onde eu estou, para onde eu vou? Dom Covim para... Né? Tenho mais um... Não sou para falar piada, gente, não é comigo piada. Mas tá bom, deixa para o meu esposo. Dom Covim para um covô, né? Obrigada. Nós percebemos logo de cara que estamos nessa estação, mas parece que todos se foram. Parece que ninguém se importa conosco e parece que nós estamos sós. E eu já passei por essas duas estações, a gente vai sempre passando, mas uma coisa que me lembra muito foi a estação que me preparou para viver a cura que Deus operou na minha vida. Primeiro, realmente, ele foi despedaçando tudo. Primeiro, ele foi jogando todas as folhas, caindo. E depois foi um tempo mesmo de escuridão, não no sentido do que eu estou vivendo hoje, como eu falei no início. Um tipo de escuridão realmente enclausurada. Realmente introspecção, onde a gente vive mais a gente e Deus. Um tempo de olhar para a gente mesmo, um tempo de olhar para dentro de nós, um tempo de ver aquilo que está errado. Mas sempre depois do inverno, vem a primavera. No inverno, nós sempre buscamos uma lareira, um ombro amigo, que nos escute, e alguém que possa aquecer o nosso coração. Mas nós nos esquecemos que Deus é exatamente aquele cobertor que nós precisamos. Deus usa pessoas para aquecer o nosso coração, Deus usa pessoas para estender as mãos, para nos ajudar, como esse ombro amigo. Mas Ele quer que nós tenhamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Ele quer que a gente entenda que foi Ele mesmo quem motivou aquela pessoa a te acalentar, a te consolar, a te suprir naquele momento. E assim como a palavra de Deus nos diz em Salmos 30, versículo 5, na segunda parte do versículo diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim são as estações da nossa vida. Às vezes a gente pensa nesse versículo literalmente como uma noite. Mas essa uma noite pode representar um inverno. Pode representar um ciclo na nossa vida. Então, às vezes a gente vai chorar bastante à noite, de manhã a alegria estará em nosso coração. Mas às vezes essa noite não vai durar apenas aquelas 8 horas que nós pensamos literalmente. Isso pode se estender realmente por um período em que o Senhor queira trabalhar em nós. Mas a verdade é que a palavra nos diz que a alegria sempre vem. E vem com o amanhecer. E o amanhecer traz o quê? A luz, traz o sol, traz a esperança, traz aquilo que nós muitas vezes podemos fazer. Porque à noite nós não podemos fazer nada.
A noite foi feita, hoje em dia, claro, tem trabalhos, empresas que as pessoas trabalham turnos da noite, mas, no geral, a gente sabe que a noite foi feita para dormir e o dia para trabalhar. Quando menos esperamos, aquela semente que a gente plantou começa a brotar. E assim começa a nascer a esperança. E chega a primavera. E com ela os nossos sonhos são renovados, às vezes trocados, às vezes o Senhor traz os sonhos dele para nós, ou às vezes ele restaura aquele sonho que realmente nós já tínhamos, mas que vinha dele, mas naquele momento a intenção do nosso coração não era correta. Então ele transforma a intenção do nosso coração para que aquele sonho esteja apto a ser executado com o coração disposto na vontade de Deus. E a vida se reveste de cor novamente, e a beleza que a gente pensava ter perdido ressurge com força total. E a primavera é linda. E aqui em Sorocaba é mais linda ainda, em comparação de onde eu morava. Então, eu lembro que, quando eu mudei para cá, eu fiquei encantada com as árvores, com as flores, ia no caminho, né, Belzinha? A gente que veio de lá, do gueto, sabe a diferença. Então, eu sou apaixonada, assim, pela natureza, pelas coisas do Senhor. E no tempo certo, o sol volta a brilhar. E o verão chega, e com ele a luz amplia a nossa visão. E o calor aquece os nossos sonhos. Então é aquele tempo de, sabe, aquelas ideias que começam a brotar, e aquela empolgação, e parece que você começa a ver algo que você não estava vendo antes, mas que já estava presente na sua vida, e você, puxa vida, por que eu nunca enxerguei dessa forma? Por que eu nunca enxerguei que era aqui que as coisas iriam caminhar? Esse é o tempo do verão na nossa vida, onde tudo é clareado, a gente começa a compreender, e aquela energia nos leva além. Porque Deus é quem nos move. E Ele é o nosso sol da justiça. Jesus Cristo é a luz da nossa vida. E isso jamais nós podemos esquecer. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, na Nova Versão Internacional, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Salomão, que escreveu Eclesiastes e também escreveu Cantares, ele nos ensinou muito, escreveu Provérbios, que é um livro de muita sabedoria. Ele extraiu muitas lições da natureza, dos animais, dos pássaros, dos peixes, até de insetos. Ele fala muito sobre a formiga, sobre árvores. Nós encontramos muito da sabedoria que Salomão recebeu do Senhor nesses livros. E como nós podemos aprender com ele. Meu esposo sempre diz aqui, para nós lermos, Provérbios tem 31 capítulos e o mês tem em torno de 31 dias. Em cada dia do mês a gente lê o dia correspondente. É muito bom, realmente. Por mais que você já tenha a sua leitura particular, um acompanhamento, algum plano que você esteja fazendo de leitura, é legal também ler Provérbios, porque nos traz muita sabedoria. E esses dias, que foi dia 8... e estou fazendo esse acompanhamento também, falava sobre a sabedoria. E eu falei, gente, que maravilha. Até falei para a Belzinha, né? Falei, leia, porque é muito bom. Por mais que a gente lê, relê e relê, sempre é bom, porque sabedoria nunca é demais. Nós vivemos momentos bons e ruins na nossa vida. E o que determina o nosso aprendizado com eles é como nós reagimos diante de cada estação. A natureza depende das estações do ano para germinar e florescer. A primavera linda e bonita, ela precisa do outono e do inverno. Sem o outono e sem o inverno, não teríamos uma primavera tão linda, porque o vento dissipa as sementes. O vento do outono vai levando as sementes para serem plantadas, para serem lançadas no solo. A chuva do inverno, tudo é importante na nossa vida, nada pode ser desperdiçado. E nós também precisamos passar pelas estações da nossa vida para germinarmos e darmos frutos, atingindo assim a maturidade que Deus espera de nós. Quando Deus criou a terra, Ele ali estabeleceu já as estações do ano. Quer ver? Em Gênesis 1:14, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, lemos assim: haja luzes no céu para separarem o dia da noite,
e para marcarem os dias, os anos e as estações. No primeiro capítulo da Bíblia, nós já lemos o Senhor separando, instituindo os anos e as estações. Algo tem de importante nisso para nos ensinar. E em Gênesis 8, 22, diz assim: enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E por vários séculos, poetas e filósofos utilizaram o ciclo das estações do ano, aplicando na vida humana. Nós somos afetados diretamente por todas as mudanças que ocorreram através dos tempos. Vocês sabem, estou estudando psicologia e, gente, começo desse primeiro ano é um pouco chato. A maioria das matérias, a gente pensa que já vai nas matérias de aí, como que vamos resolver o problema da pessoa? Não, tem que estudar lá atrás. A gente estuda lá a história, como evoluiu o ser humano, e a história de cada nação, de cada cultura. A gente tem uma matéria só sobre as culturas, o quanto isso influencia. Então, realmente, todo o tempo, hoje nós somos o que somos, devido a toda uma história, uma trajetória. Tanto que nós temos também o poder de quebrar alguns ciclos e de transformar a nossa história, a história da nossa nação e de outras nações. Deus também usa as estações da vida para captar a nossa atenção. Deus também fala através da natureza, todo o tempo. Nele aprendemos sobre a criação. E na natureza nós aprendemos sobre o cuidado, sobre o amor de Deus. Nós podemos extrair muitos ensinamentos da natureza. É só observar uma formiga, como ela trabalha no verão, no calor, para que no inverno ela tenha o seu alimento. Isso me faz pensar uma coisa. Às vezes as pessoas só oram quando elas precisam de alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, estou passando uma prova. Aí você corre para Deus. Não está errado. Que bom que você correu para Deus. Mas façamos como a formiga. Que nós possamos buscar o alimento em todo o tempo. Principalmente nas boas estações. Principalmente quando o sol está brilhando. Principalmente quando você aparentemente não está precisando tanto. Porque aquilo vai te servir para a hora do inverno. Aquilo vai servir para a hora que você precisar. Você vai ter o quê? Uma reserva. Isso tem acontecido comigo. Já há alguns anos eu tenho mergulhado profundo com Deus e cada vez eu quero mais. E o ano passado foi um ano que eu vivi literalmente no céu, eu brinco. Meu marido que falava, desce, minha filha. E realmente Deus fez eu descer, era o tempo. Só que tudo aquilo que eu vivi no ano passado, toda aquela intensidade com Deus, eu passava horas na presença, eu podia naquele ano, hoje eu não posso mais. Tanto, passo tempo na presença de Deus, claro, porque eu preciso, mas não tenho mais o privilégio de passar, às vezes, 4, 5 horas que eu ficava entre louvar e adorar e ler a Bíblia. Eu estava com aquela sede, naquele momento era aquilo que Deus tinha para mim, eu acho que Ele queria realmente que eu me fortalecesse, porque Ele sabia tudo que eu ia passar esse ano. E sem ter vivido aquilo que eu vivi com Deus, eu não teria suportado e não estaria suportando o que temos vivido hoje. Eu não teria a fé que hoje Deus tem me permitido ter. Então, é resultado do tempo que a gente passa com Deus. E há uma frase de Vincent van Gogh que diz assim: toda a natureza parece falar. Para mim, eu não consigo entender porque todas as pessoas não percebem ou sentem isso. A natureza ou Deus faz isso para todos os que têm olhos, ouvidos e um coração para entender. Percebe como ele fala? Para todos que têm olhos, ouvidos e um coração. Porque nem todos estão dispostos. Quantas vezes nós ligamos o botãozinho do automático e trabalhar, conquistar, pagar, problemas, dificuldade, e esquecemos-nos de ver a beleza, esquecemos-nos de agradecer a Deus. E essa beleza do dia a dia, esses sinais do dia a dia, é o que nos permite continuar nos dias difíceis. O nosso pastor Anésio Rodrigues, ele sempre falava, peça ao Senhor olhos de poeta,
para que você olhe uma pedra e não veja uma pedra, veja além dela. É assim que os poetas fazem. O outono nos revela momentos de mudanças e momentos de transições, momentos de crises, momentos em que podemos crescer e florescer. O inverno é visto como um momento de recolhimento, um momento de reflexão, um momento de perda, mas é um preparo para a primavera, que é a colheita. É aquele recolhimento para depois o desabrochar. E é lindo isso. Às vezes a pessoa se surpreende quando vê. Faz um tempo que você não encontra uma pessoa e quando você vê, ela está desabrochada e contando as coisas que Deus tem feito, ou de como ela tem crescido, de como ela tem amadurecido. E aquilo é tão lindo, mas pode ter certeza que aquela pessoa passou por um tempo de escuridão, de inverno, para estar onde ela está. Porque é esse tempo que nos faz crescer. É a dor que traz o crescimento. E o verão, o momento de alegria, o momento de êxtase, o momento de sol, de calor. Mas não se esqueça que no verão, o que sempre tem, gente? As pancadas de chuva. Não é verdade? Ai, a roupa ficou no varal, mas estava um sol. Nem imaginava. As tempestades rápidas em meio ao calor. Então, mesmo que você esteja numa estação de brilho, de sol, de alegria, você não está imune a tempestades momentâneas. Então, temos que lembrar disso também. Eu quero discorrer alguns pontos com vocês em relação a algumas verdades sobre as estações da nossa vida. E a primeira verdade é que as estações da nossa vida estão além do nosso controle. Assim como os meteorologistas, eles podem estudar, se programarem, nos avisar quando vai chover, quando vai fazer sol, mas não é 100% correto. Sempre tem lá uma previsãozinha de erro. E às vezes você vai para a praia, mas na previsão estava falando que ia estar aquele solzão, aí cai aquela chuva. Nem sempre é certo. Por quê? Eles não têm o controle. O único que tem o controle é o Senhor. Não tem como nós determinarmos o tempo de quando essas estações vão aparecer na nossa vida. E nem quando elas vão se despedir. Não tem como nós controlarmos o tempo que virá e nem programarmos a duração dela na nossa vida. Pode acontecer de você entrar numa estação sem ter resolvido a estação anterior. Aí é difícil. É complicado. Por exemplo, sonhos que ainda não foram concretizados e sua vida mudou. O emprego que você perdeu sem esperar. Algo que aconteceu quando você menos esperasse, uma morte, uma doença. A crise. Tudo bem que já vinham falando, mas quando a gente vive é que a gente sente. Às vezes vem algo que você não espera, e esse algo novo que acontece nem sempre é recebido por nós de uma forma positiva. É difícil a gente aceitar a mudança. Tristeza, perda, mudanças bruscas que ficam totalmente fora do nosso controle. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos trocar as estações. Não há como a gente controlar as estações da nossa vida. Deus é o único. Em Daniel, capítulo 2, versículo 21, é Ele quem muda o tempo e as estações e remove reis e os estabelece. Deus tem o controle da nossa vida. Mas tem um detalhe. Deus nos concedeu um dom, que é o livre arbítrio. E Ele não interfere nas nossas decisões. Eu lembro quando Deus começou a revelar esse chamado ministerial para nós. Foi já há muitos anos, Deus vinha revelando o chamado pastoral para o meu esposo. Engraçado, para ele, eu nunca pensei que fosse ser pastora. Já desde 2009, ele já sabia que isso ia acontecer e fugia, como vocês sabem. Mas foi no começo do ano passado, eu acho, que Deus rasgou os céus e revelou o nome da igreja, o versículo que vocês veem na placa, a frente, como seria, que não seria onde nós morávamos, que seria num outro lugar. E ali Deus foi dando em sonhos, ele acordava sonhando que estava pregando, ele acordava com as palavras prontas, ele acordava de madrugada para escrever a palavra, porque vinha como um download. Isso foi uns 2, 3 meses. E
descansamos, achamos que seria daqui muitos anos, mas para nossa surpresa, esse ano Deus nos conduziu para essa cidade, como vocês conhecem a história. E quando Deus, e a gente fugindo, ainda não é hora, ainda não, mais para frente, mas quando Deus falou, o tempo é agora, é isso que eu tenho para vocês, mas você pode decidir obedecer ou não. Engraçado como Deus tem um plano, Deus planta dentro do nosso coração essa vontade, esse sonho, só que Ele nos dá a liberdade de nós executarmos ou não esse plano. Ele nos dá esse livre-arbítrio. E eu lembro que quando Ele falou para o meu esposo no coração dele, você tem certeza que você aceita esse chamado? Porque não tem volta. E eu falava, Deus, o Senhor é engraçado. É engraçado porque o Senhor coloca em nós, o Senhor planta, o Senhor fala que é a tua vontade, como a gente vai falar que não? Mas Ele sim nos dá a possibilidade de não fazermos. Uma coisa é certa. Em cada situação que vivemos, nós temos o livre-arbítrio para escolhermos qual caminho tomar. E Deus, por mais que Ele te dê esse livre-arbítrio, por mais que em momentos da tua vida você tome decisões erradas, Ele não vai permitir que as decisões do passado interfira no plano que Ele tem para executar na sua vida. Não. Não importa o erro, não importa as atitudes, sempre Ele vai conduzir para que os propósitos dele sejam cumpridos. E a segunda verdade que eu encontro sobre as estações da nossa vida é que muitas vezes elas nos confundem. Ah, e como? Quantas vezes nos perguntamos por que determinadas coisas estão acontecendo conosco? Por que o Senhor me trouxe para cá? Por que isso está paralisado? Por que isso não acontece? Por que o Senhor me plantou ali? Por que eu estou nessa empresa? Quantos porquês? Buscamos razões, porque nós queremos entender o momento que nós estamos vivendo. Mas a gente só encontra essas respostas, na maioria das vezes, depois que o ciclo fecha. Não é verdade? Na maioria das vezes, no ciclo, durante aquela estação, nós não encontramos a resposta. Mas quando ela passa, lá na frente vai fazer sentido. Quantas vezes eu não vivi momento na minha vida em que eu não compreendia absolutamente nada do que eu estava vivendo, o porquê eu estava passando aquilo, mas depois eu aprendi que em cada uma daquelas fases, em cada um daqueles ciclos, tinha uma lição. E aí eu compreendi cada detalhe. Mas tem coisas que até hoje eu não tenho respostas. Mas mesmo assim, mesmo sem entender, eu decidi confiar no Senhor. Porque Deus quer que nós vivamos por fé, não por explicação. Porque se você souber tudo o que vai acontecer, para que você precisa de confiar em Deus? Em Romanos 12, capítulo 2, segunda parte, diz assim: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus e não conseguimos conhecer a vontade de Deus sem essa fé. Em 2 Coríntios 5, 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E também em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. A palavra de Deus é linda. Aqui, mesmo assim, nós não conseguiremos compreender o que Deus faz. Então, às vezes, para que a gente fica tentando compreender? Não precisa, descansa, espera aquela estação passar e tenta aprender o que tem que aprender. Não há como compreender a grandiosidade desse Deus, de suas ações e de suas decisões. E o terceiro tópico, a terceira verdade, é que Deus tem um propósito para cada uma das estações da nossa vida. Momentos de alegria, de tristeza, de dor, de perda, de sucesso, nos levam a crescer. Todos esses sentimentos, essas emoções, fazem parte dos nossos ciclos pessoais. E tudo que nós vivemos
vai contribuir de uma forma ou de outra para que os propósitos de Deus sejam alcançados em nossa vida. O versículo que eu mais amo na minha vida, que é o versículo da minha história, eu falo, com certeza de muitas e milhares de pessoas, mas é o meu versículo preferido, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não importa a sua escolha, não importa as estações, tudo vai fazer parte do chamado que Ele tem para você. Para aqueles que decidem confiar em Deus, não será em vão nada na sua vida. Deus não vai desperdiçar a sua dor, como eu sempre falo, e Deus pode tirar algo bom daquilo que para você parece ser ruim. Tudo Deus transforma para a glória dEle. Cada simples evento da nossa vida, não importa se esse evento foi de vergonha, foi de medo, foi de culpa, foi de humilhação, foi de dor, Deus pode extrair algo bom de tudo isso, para que a gente possa entender o amor e o propósito dEle na nossa vida. O quarto ponto é que aquilo que nós plantamos em uma estação, nós colhemos na outra. Ninguém planta hoje, de manhã, para colher à noite. A Dita sabe que tem lá, né, o sítio, sabe o sacrifício que é de plantar, de regar. Tem que esperar. Sempre tem que esperar, regar, esperar aquela sementinha crescer, e você vai vendo, e vai fazendo o quê? Conversando com ela, conversa com a natureza. E quantas vezes, não é o fast food que a gente quer, né? Quantas vezes a gente quer plantar hoje de manhã e colher hoje à noite, amanhã? A gente não quer pagar o preço da espera, do aprendizado, do amadurecimento. Essa é a fase onde as pessoas param. Ah, não, está difícil, está muito difícil. E aí ela não consegue ter a colheita, porque ela não está regando. E como a gente rega? Através da nossa oração, através da nossa insistência, da nossa persistência, da nossa fé. Esses são os ingredientes para regar as sementes que o Senhor nos entrega. E é o Senhor quem nos entrega essas sementes. Nós temos sempre a tendência de buscarmos resultados imediatos naquilo que fazemos. E a maneira como nós reagimos hoje, diante das circunstâncias da nossa vida, elas vão influenciar diretamente o nosso futuro, ou seja, a nossa colheita. Se você não regar a sua semente, ela não florescerá. Se você não orar, se você não acreditar, dificilmente essa semente vai dar frutos em sua vida. Eu acho tão legal a palavra fruto, porque o fruto, a árvore come do seu fruto? Não. A árvore alimenta. Então, às vezes, vemos pessoas tão usadas por Deus e somos alimentados e abençoados por aquela pessoa, e é tão gostoso. É o fruto daquela pessoa. Mas antes de ter o fruto, ela passou por todas essas estações. Então, olha o plano de Deus. Olha como Deus vai permeando e nos ensinando. Em Gálatas 6, versículo 9, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tem uma vírgula aí. Na palavra sempre tem uma vírgula, um mas, um se. Sempre, a gente tem que se atentar. Se não desanimarmos. Se você não desistir, o que você plantar nessa estação, você vai colher na próxima. E nesta mensagem de hoje, eu quero abordar, dei essa pincelada em todas as estações, mas eu quero concluir falando especificamente sobre o outono. Quero me aprofundar um pouquinho mais sobre ele. Como eu disse, um tempo de ventos fortes, onde as folhas caem e morrem. E as crises da nossa vida estão nessa estação. Momentos em que o vento bate e levam aquelas poucas folhas que tinham. Sabe aquele momento que você perde o pouco que você tinha? Parece que o pouco que você tem é tomado. Dói, não dói? É difícil?
As mudanças, elas acontecem, sempre irão acontecer. Mas nós precisamos saber lidar com elas. Temos que aprender as lições que essas mudanças nos trazem. As adaptações em relação a essas mudanças, elas são muito difíceis. E nós reagimos de diversas formas. De repente, o que eu passei e como eu reagi, se uma outra pessoa passar, vai reagir de uma outra forma. Cada um é um ser único, tem uma história. Tem pessoas que negam a sua realidade e fogem. Tem pessoas que decidem enfrentar. Para que nós possamos lidar positivamente com essas mudanças em nossa vida, nós precisamos fazer algumas perguntas. E, mais uma vez, a correria, a internet, o vai para lá, o vem para cá, o conquista, a preocupação, nos impede de refletirmos. Esse final de semana nós estivemos num retiro de casais e ontem o Espírito Santo me deu uma direção clara de fazer uma dinâmica com os casais. Foi muito legal. Um tempo de reflexão, para que eles falassem um para o outro um momento em que eles gostariam de reviver, algo que eles gostariam que aquela pessoa fizesse um pouco mais, o que mais admirava naquela pessoa e o que mais irritava. Foi um tempo assim de cura na vida dos casais, mas foi um tempo também difícil, porque a começar de mim. Que aí eu falei, vamos começar então, amor, daqui a pouco eu... Ai, meu Deus, que momento que eu gostaria de reviver. A gente não pensa às vezes. Aí eu penso. Às vezes a gente não reflete. E a falta de reflexão que nos emburrece, que nos deixa paralisado, que não nos permite mudar. E ali quando cada um falava, depois no final teve um pedido de perdão para aquilo que incomodava mais no outro. E foi um tempo muito lindo na presença de Deus, onde cada um se comprometeu a melhorar. Então teve que haver a reflexão primeiro, para que eles pudessem dar o passo da mudança. Então, por isso que é importante a gente fazer algumas perguntas para nós mesmos. E a primeira que eu quero deixar para vocês é, nessas estações, o que precisamos deixar para trás? Sempre temos que deixar algo para trás, em cada ciclo, em cada estação. Normalmente, nós não somos avisados, como nós estamos à beira de uma mudança. Né, Binha? Bel que o diga. Vamos mudar para Sorocaba. O quê? Já? Quando? Meu esposo foi demitido. O quê? Mas como assim? Ninguém avisa quando vai ter uma mudança. Claro que quando nós caminhamos com Deus, nós temos um pressentimento, uma intuição, algo que começa a nos empurrar aquilo, mas dizer que alguém avisa, fala assim, olha, daqui um mês você vai ser demitido, daqui um mês você vai... Não dá, né? Não vem. A mudança envolve sempre sofrimento e uma perda. E para dar esse passo em direção do algo novo e do desconhecido, inevitavelmente nós teremos que deixar algo para trás. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que lindo, glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. A borboleta, vocês conhecem a história da borboleta. Vou só trazer o quanto ela demora para sair do casulo, não é verdade? E o sofrimento dela para sair daquele casulo. Mas e se a gente ficar com dó da borboleta, da larvinha que está lá, e falar, eu vou cortar a pontinha aqui, para ela não sofrer tanto, porque está apertando tanto ela, coitada, para ela sair mais rápido. O que a gente vai fazer com ela? Matar. Se a gente quiser acelerar o processo, se a gente quiser ajudar ela, a gente vai, na verdade, estar matando ela. Porque é a força que ela faz para sair do casulo, que é o que ela precisa para ter asas fortes e voar tão lindamente. Nossa, como diz o Clóvis, uau! É essa força nesses períodos difíceis que nos fazem voar tão lindamente lá na frente. Se nós não aprendermos a passar pelas lutas, e se nós não desenvolvermos uma força e uma maturidade para enfrentar essas realidades, nós também não voaremos lindamente como a borboleta. Ficaremos presos no casulo ou morreremos.
Eu sei que esses momentos, eles nos trazem medo, angústia, ansiedade, mas Paulo nos aconselha em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Como é gostoso conversar com alguém experiente, né? Tem tanta sabedoria para nos passar, com os mais velhos, com os idosos, tem tanta história para nos contar. É tão bom, enriquece-nos tanto, porque tem experiência. Mas a gente não vai conseguir a experiência sem ter passado pela perseverança. E o que vai produzir a perseverança? A tribulação. Que é o que a gente foge, mas inevitavelmente ela vem. Certas mudanças em nossa vida nos trazem perdas, mas para conseguirmos prosseguir, é necessário deixar tudo para trás, tudo aquilo que nos prende, na verdade, para que a gente possa avançar para o futuro. Não há como você carregar tudo o tempo inteiro. Existem coisas que você precisa deixar para trás. E hoje é o momento de você refletir sobre essas coisas, identificá-las e deixá-las. E a segunda pergunta que devemos fazer para nós mesmos é: o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender? Alguma lição nós precisamos tirar de tudo que nós estamos vivendo. E em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 2, diz: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês e não os seus filhos que viram e conheceram tudo isso. Ou seja, tudo que nós aprendermos, devemos passar para os nossos filhos. Toda a grandeza, tudo aquilo que nós experimentamos, é isso que nós vamos deixar para eles. Quando você vê e conhece algo, você tem uma experiência. Não tem como você ter uma experiência se você não passar por aquilo, se os seus olhos não virem, você não viver aquilo. Nós só temos consciência de algo quando nós somos apresentados a esse algo, não é verdade? Muitos estudiosos dizem que o conhecimento se dá à medida que as coisas vão aparecendo e sendo introduzidas em nós. Nós só aprendemos através da experiência. Nós só podemos aprender sobre a vida na escola da vida, não tem outro lugar. E se nós prestarmos atenção nesses momentos de mudança, de transições, nós aprenderemos e passaremos de fase. A vida é um teste, é um preparo para a eternidade. Nossa vida aqui, ela é temporária, ela é passageira. Deus, ele é o tudo, a gente é só uma frase. Tem uma canção que fala isso, eu acho lindo. Eu sou só uma frase, Deus é tudo. A vida é curta e por ela ser tão curta, nós temos que aproveitar cada momento para conhecer os sonhos de Deus para a nossa vida. Ontem, quando nós falamos a respeito disso também, para os casais, a vida é curta, né? O rapaz falou, então, é mesmo, olha, a vida é curta, curta a vida. Percebe que a mesma palavra serve para exatamente trazendo essa lição. Em Tiago 4,14, diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa. Não sabemos muitas vezes os sonhos de Deus para nós. Não sabemos o que Deus tem em mente. Então tomamos decisões hoje e amanhã uma nova estação chega e outras coisas chegam e a gente... Mas a palavra de Deus diz que nós não sabemos nem o que acontecerá conosco amanhã. Enquanto estivermos aqui, Deus quer que eu e você aprendamos lições. Deus quer que nós possamos buscá-lo a cada dia mais, conhecê-lo a cada dia mais. E onde nós encontramos os sonhos de Deus para nós? Na palavra de Deus, encontramos os sonhos de Deus para nós. O principal objetivo de Deus é que mantenhamos um relacionamento de amor com Ele. Um relacionamento onde, através da oração, através da leitura diária da palavra, a gente possa entender esse amor que Ele tem por nós. E é só através do relacionamento. Para hoje eu saber o quanto meu marido me ama, ele saber o quanto eu amo, nós temos que nos relacionar. E se nós não conversássemos, não nos relacionássemos, nós não estaríamos mais juntos.
Porque nós precisamos desse relacionamento para compreender o quanto essa expressão de amor que tem nessa relação. É assim que Deus quer conosco também. E a partir do momento que você viver esse relacionamento com Deus, você vai entender muito mais do caráter dele. E vai fazer com que o seu caráter seja transformado. Quanto mais perto a gente está da pessoa, mais parecido com ela a gente fica, não é verdade? Às vezes a gente conhece casais que adotaram filhos e nós falamos, mas parece tanto, não parece que é adotado. Parece até os traços físicos, a forma de falar, jeitos, expressões, porque passa tempo com aquela pessoa. Eu já peguei um tanto do meu marido, ele já pegou um tanto de mim também, porque nós passamos tempo juntos. Terceira pergunta. Em quem você está colocando a sua confiança? Quando você escolhe servir a Deus e seguir a Deus, você também está escolhendo em quem confiar. Não somente confiar na estação da alegria, porque é fácil, né, gente, confiar quando está tudo bom. Ai, como é fácil. Oh, claro, tenho fé, acredito. Não, eu não abandono a Deus por nada. Mas e na hora da tempestade? E na hora do inverno? E na hora do outono que você perde tudo? É nessas horas que nós temos que confiar em Deus, principalmente quando os ventos do outono aparecerem na nossa vida. Em Salmos 56:11, diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. E esse tipo de confiança em todas as estações da nossa vida requer coragem. Quanto mais nós conhecermos a Deus, quanto mais relacionamento com Ele nós tivermos, mais nós vamos confiar que a vontade dEle é aquela vontade descrita onde nós lemos que é boa, perfeita e agradável. Mas só quando a gente tem essa relação de confiança total. E nós confiaremos em Deus à medida que compreendermos o seu amor por nós. Glaucinha confia no pai dela porque sabe que o pai dela ama ela de paixão. Não tem medo dele fazer mal, de desejar algo mal. Porque sabe que ele a ama. Um filho não precisa se preocupar se amanhã vai ter o que comer ou não vai, porque sabe que o pai e a mãe estão suprindo. É essa relação que nós temos que atingir com o nosso Pai Celestial. Quanto mais entendermos o quanto Ele nos ama, mais confiança nele nós vamos depositar. Não é assim? Entre casais? Quanto mais o outro demonstra que ama, menos o outro desconfia, não precisa ficar fuçando Facebook, internet, WhatsApp. Agora, aquelas pessoas que não demonstram amor, o outro se sente inseguro. Se você está passando por uma fase de mudança, de transição na sua vida, saiba que tem um plano e um propósito de Deus para essa estação que você está vivendo. Mesmo quando passamos por crises, mesmo quando passamos por mudanças, mesmo sem entender as circunstâncias da nossa vida, nós só confiaremos no Senhor à medida que nós entendermos o quanto Ele nos ama. E ali nós encontraremos conforto e consolo. E a minha última pergunta é: qual é a sua escolha? Em João 14:1 diz, Jesus fala aos seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E todos nós somos enviados, como eu já disse e gosto de dizer, eu conto isso até no meu testemunho, somos enviados com uma mochila. E essa mochila ela vai se tornando depois pesada, porque a gente vai colocando aquilo que as estações trazem. E aí a mochila já não dá mais, tem que pegar uma mala. E essa mala vai crescendo e vamos trocando e vamos aumentando. Porque tudo que essas estações trazem, se a gente não deixa para trás, como naquele primeiro item que eu coloquei, traz peso. Fica difícil de carregar, sabe? Todos nós temos uma história. E cada um de nós sente o vento soprando de uma maneira diferente. Com uma velocidade diferente. Às vezes para mim está um furacão. Para o meu irmão do lado está uma brisa. Com uma temperatura diferente. Às vezes para mim está fervendo. Para o meu irmão está refrescante. Todos nós passamos por ciclos, por estações. Deus conhece a nossa história. E Ele sabe em qual estação você está vivendo.
Independente da fase que você está vivendo, decida colocar a sua confiança em Deus. Ame a Ele de todo o seu coração, pois nada do que você tem vivido é por acaso. Nada, nenhuma mudança é por acaso. Para de olhar para essa mala, para essa mochila, que hoje pode ser trocada, hoje pode ser deixada aos pés de Jesus. Confia nele mesmo quando você não vê. Mesmo que você não entenda, Ele está ao teu lado. Dê a chance para que Deus mostre para você quem Ele é. Enquanto eu não permitir Deus ocupar o lugar que Ele deveria ocupar na minha vida, eu não tinha experimentado essa intimidade. Eu não tinha dado a chance dele mostrar quem Ele é para mim. Esse Pai provedor. Esse Pai que faz infinitamente mais do que a gente possa sonhar, imaginar e pedir. É isso que Ele faz. Quantas orações eu fiz pedindo algo para Deus, e quando aconteceu, eu vi que era infinitamente mais do que aquilo que eu havia pedido. Dê essa chance para conhecer esse Pai, esse Deus. Deixa Ele tornar a sua mala leve novamente, as marcas das estações serem apagadas. E eu te pergunto nesta noite, feche seus olhos. Qual estação você está vivendo hoje? O seu futuro pode parecer incerto, mas o Senhor tem o controle dele. E os planos de Deus para você são de bem e não de mal. Se você não tem uma saída, se você não consegue enxergar um palmo à sua frente, se você não tem um mapa na sua mão que te aponte para onde ir, você hoje tem uma escolha. Você pode escolher confiar em Deus. Você pode escolher descansar no seu amor e na sua palavra. E seja qual for a estação que você esteja passando, confie sempre em Deus. Pois Ele é Senhor da natureza e da vida. O seu poder, Ele é maior que as forças dos ventos. A sua presença embeleza a nossa vida. O seu Espírito aquece a nossa alma. E a sua palavra ilumina o nosso caminho. E sejam quais forem as circunstâncias, Deus tem poder para mudar o tempo e as estações. E eu quero orar com vocês nesta noite. Pai querido, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ensina, Pai, em cada fase, em cada ciclo, em cada estação da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a encontrar o que há de mais belo, mesmo no inverno. Nos ajuda, Pai, a recolher as folhas caídas do chão e deixá-las no teu altar. Nos ajuda, Pai, a germinar as sementes, a permitir os ventos levar para longe os teus propósitos. Que a nossa vida possa se encaixar nos teus planos e a nossa história possa ir além de nós mesmos. E que esse vento possa soprar a nossa história e que esse vento possa soprar a nossa vida, os nossos testemunhos. Pai, nos ensina a ver o melhor em nós mesmos. Nos ensina a confiarmos em Ti, independente da situação que estamos vivendo. Se alguns aqui estão nas estações do verão, da primavera, louvado seja o Teu nome. Que essas pessoas possam aproveitar este tempo para cada vez mais, como a formiga, recolher o alimento para o tempo difícil. Se alguns aqui estão passando pela situação do outono, do inverno, louvado seja o Teu nome também. Em todo tempo damos graças a Ti. E que possamos aprender
com tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Descansando no Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que nos ama e aquele que é o melhor para nós. Nós te louvamos e entregamos hoje a nossa estação nas tuas mãos, para que o Senhor nos conduza a melhores atitudes, para que possamos ter uma boa colheita para a tua glória, e que esses frutos que derem em nossa vida sejam para alimentar milhares e milhares de pessoas para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueçam, a primavera não existiria se o outono não espalhasse as sementes. E eu quero encerrar com um versículo que está em Salmos 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Chore na presença de Deus. Derrame suas lágrimas. Ninguém está vendo, só Ele. E Ele é o único que precisa ver.